Pois é, gente, já estamos aqui com a querida doutora, ela que é ginecologista, obstetra, amiga nossa, doutora Emília Alexandrino, falando sobre a saúde das mulheres, que eu adoro quando esse momento, esse bloco de entrevista com a doutora, porque hoje o tema é muito interessante, aleitamento materno. Doutora, tem muitos assuntos que permeiam sobre aleitamento materno, mas é importante falar que é um ato biológico que vai nutrir a criança, vai também ajudar a mãe. Enfim, explica pra gente sobre esse momento tão importante da mulher. Olha, na realidade, o aleitamento materno é um momento mágico, né? Um momento ali que envolve o binômio materno-fetal, de extrema importância para a vida neonatal, a vida desse nascituro aí que, de qualquer forma, não se pode deixar de falar que o leite de cada mãe é o alimento primordial, mais importante, pronto, que já vem pronto, gratuito e na fórmula certa para aquele bebê. Porque tem muitas mãezinhas, Ellen, inclusive, que elas têm a dúvida, não tem uma boa alimentação, às vezes não tem um bom poder aquisitivo e elas ficam na dúvida, mas será que o meu leite não é fraco? Será que eu vou conseguir alimentar o meu bebê com esse leite? Gente, a natureza é perfeita e ela, na realidade, essa mãe, ela vai estar tirando nutrientes dela e esse leite vai ser o adequado para o bebê, transferindo para ele toda a gama de anticorpos, de imunoglobulinas para as defesas, né, no período inicial de vida e também da nutrição em si. Você tem o leite inicial e você tem o leite final, que é o leite mais gordo, não é? É o leite que vai dar a engorda do bebê. Então, é muito importante que essas mães tenham realmente a certeza de que não tem um ato melhor de amor para o seu filho do que dar o leite materno. Quais são as dúvidas que mais chegam para a senhora durante os seus atendimentos referentes ao aleitamento materno, doutora? Tem as pacientes que têm as dificuldades, às vezes, pela forma do mamilo, né? Aquelas que têm o mamilo invertido, aquelas pacientes que sofrem mais na primeira semana de amamentação, que é quando dói bastante. A descida do leite se dá ali em torno de 4 dias, né? A pojadura que a gente fala, e a mama fica muito túrgida, muito endurecida, e essa mãe precisa ser orientada de como é que ela vai fazer para poder dar essa mama. Porque até a pega, que a gente chama, como é que esse bebê vai pegar no peito? Ele deve englobar não só o mamilo, ele deve englobar a região da areola. E quando essa mãe está com a mama muito engurgitada, muito cheia, antes de dar a mama, ela deve fazer uma massagem. E essa massagem, ela vai da região externa, massagem circular, que vai da região externa para a região aqui do mamilo, em que ela depois ela pode inclusive fazer esse movimento de expressão só com a mão mesmo, que ela vai estar tirando um pouco daquele leitinho ali para poder amolecer e fazer com que o bebê consiga abocanhar bem o complexo mamilo areolar. E doutora, assim, é verdade que existem tipos de aleitamento e quais são eles no caso? Olha, na realidade, o aleitamento exclusivo, ele deve ser preconizado até os 6 meses de idade. E o aleitamento complementar é quando você, a partir dos 6 anos de idade, até pelo menos os 2 anos. É o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Associação de Amamentação, para que essas crianças tenham um aproveitamento maior, né? Tanto alimento exclusivo até 6 meses e de 6 meses até 2 anos, já com a suplementação com outros nutrientes, né? Papinhas, sopinhas, e aí o pediatra que faz o acompanhamento desse bebê, ele vai estar introduzindo aos poucos esses alimentos com a orientação adequada. Mas a mãe não deve deixar de dar, porque a outra coisa e se tiver uma infecção, doutora? De repente a minha mama começou a ficar avermelhada, começou a ficar muito dolorida e começou a sair já um leite meio que misturado com pus, né, com a secreção amarelada. O que é que eu devo fazer? Eu devo suspender totalmente a amamentação? Não, ela vai ter a orientação, ela deve procurar o especialista, fazer o exame, não tendo ainda a formação de abscesso para que seja necessária uma drenagem dessa mama, em nenhum momento a amamentação deve ser suspensa.
tá? Existem, inclusive, alguns tipos de antibióticos, quando você precisa lançar mão deles, que podem ser dados durante a amamentação, que não vai fazer mal para o bebê, e essa mãe ela vai intensificar um pouco mais a amamentação na mama contralateral, na mama que está sadia, e deixar um pouco ali em tratamento aquela mama, e depois de restabelecida ela volta a amamentar regularmente, normalmente. Uma outra coisa é, aquele mamilo que está mais ali, com dificuldade, às vezes fere em volta do mamilo, o que é que ela deve estar fazendo? O povo ensina a passar, às vezes, 1001 coisa, né? Passar pomada, passar não sei o quê, botar folhinha não sei de quê, chá não sei das quantas. Gente, a mama é lavar normal, tá? Com água e sabão. Às vezes você pode passar um pouco do próprio leite materno em volta do mamilo. Não precisa ficar passando toalha áspera no mamilo, não precisa ficar colocando dedal, essas outras coisas. Não precisa disso. É passar ali, fazer a asepsia normal, com água e sabonete neutro, tá? E passa o leite materno e pode também expor um pouco as mamas ao sol, tá? Que facilita, tá? A outra coisa é a dúvida delas. Quando eu estou amamentando, que uma mama eu estou tendo mais dificuldade, ou por dor, ou por alguma lesão, o que é que eu posso fazer? Começa pela outra mama, pela mama contralateral. Porque o bebê ele sempre gosta mais de uma mama, ele sempre gosta da facilidade, ele é muito sabidinho, então ele gosta mais da facilidade. Se ele encontra um bico de mamadeira, tá? Uma chupetinha ali molinha e tal, ele às vezes vai apresentar uma dificuldade maior de estar pegando ali o bico do peito da mãe, porque ele vai ter que fazer uma sucção maior. Então, ele gosta de coisa fácil. Então, ela vai sempre estar colocando esse bebê, quando ela está com algum problema na mama, em uma das mamas, ela vai colocar o bebê na mama mais normal ali, contralateral, e vai iniciar enquanto ele está com aquela fome, com aquele poder todo de sucção, para ele estar mamando naquela mama. Que é que a gente diz assim, é uma mama que está mais acochada ali para sair o leite e tal. Bota nela, quando ele tiver já, como se diz, mais farto, aí você passa para outra que está com um pouco mais de dificuldade. E assim você vai fazendo esse remanejamento e esse jogo, mas não deve deixar de amamentar. Doutora, em que momento é feita a suspensão do aleitamento? É preciso uma recomendação médica ou a própria mãezinha diz, não, vou dar um tempo? O que a gente tem que fazer nesse trâmite aí quando se fala de suspensão de aleitamento? Olha, na realidade, isso aí é como, assim como a gente garante para a mãe, que no começo é importante a livre demanda, o que é isso? Toda vida que o bebê sentir necessidade, ela está lá pronta para amamentar, quando ela vai iniciar o aleitamento, né? É uma coisa que garante muito o bem-estar do bebê, tá? E também um ato de amamentação satisfatório. Quando ela está para deixar de amamentar, é quando ela já vê que tem alguma coisa que está incomodando a ela, que está incomodando ao bebê. Porque tem mães que querem, não, doutora, eu não quero deixar de amamentar com 2 anos, eu ainda tenho bastante leite, inclusive eu dou leite para o banco de leite humano, então eu quero amamentar e o meu bebê até mais na frente. Pode amamentar, não tem problema nenhum. Tá? É quando ela se sentir confortável para fazer isso, né? Com o menor grau de sofrimento dessa criança. Porque, às vezes, ela nota também que a criança está ficando muito dependente, né? A parte emocional, afetiva ali, ela fica muito dependente, ou então, quando já começa a influenciar um pouco, a dificultar um pouco no relacionamento da mãe com o pai e tudo mais, então a mãe vai saber identificar o melhor momento para ir, como se diz, desmamando esse bebê, tá? E ela deve tirar aos pouquinhos, não é de uma vez, né, para que o menino também não sinta, né, essa quebra, né, drástica da suspensão da amamentação. E quando vai deixando de amamentar, com certeza, os outros nutrientes já devem ter entrado na alimentação desse bebê. Né? Você já deve estar, como se diz, com a condição de estar amamentando, de estar colocando ali outros alimentos. Agora, tem aquelas mães que tiveram dificuldade, elas não conseguiram amamentar, às vezes ela teve um feto muito prematuro, né? O feto ficou na UTI durante muito tempo, um bebezinho ali que nasceu, que está ali com 30 semanas, com 28 semanas, foi um bebê de uma gravidez complicada, de um parto complicado, uma pré-eclâmpsia grave, uma eclâmpsia, então o bebê passou muito tempo na UTI. Essa mãe, ela pode, com a ajuda dos profissionais da maternidade e da UTI neonatal,
introduzir esse alimento para o bebê, né? Vai tirando devagarzinho, vai botando ali nos copinhos descartáveis, seringuinhas e tudo mais. Tem todo um apoio do Banco de Leite Humano, que faz toda essa orientação das pacientes, quando vai ter que usar bombinha, se vai ter, se não vai ter, qual tipo de ferramenta que elas vão poder estar utilizando nesses casos mais dificultosos. Mas se de todo aquela mãe não conseguiu amamentar, o que é que ela pode estar fazendo, né? Ou o bebê não teve condição, ou então aquele bebê que infelizmente faleceu, não teve jeito, ela ficou, né, ela teve ou um feto morto intrauterino e ela vai ter aquela produção do leite, né? Então, vai ter que ser usado algumas ferramentas para que essa mãe tenha a suspensão da amamentação. E, às vezes, são usados alguns medicamentos, tá? O médico, tanto o pediatra como o ginecologista dessa mãe vai estar prescrevendo essas medicações e também enfaixar as mamas, não ficar com a mama muito solta, usar sutiã adequado, tanto tem os sutiãs adequados para o período da amamentação, como também quando você precisa fazer a suspensão dessa amamentação e quando você deve deixar a mama mais guardada, mais apertadinha ali, mais suspensa, para evitar que fique todo o tempo tendo essa autoprodução. Tá certo. E olha, doutora, só vendo aqui uma informação, é tão sagrada essa questão do aleitamento que a mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um, com a finalidade de amamentar o bebê, inclusive se advindo de adoção. Ou seja, está no artigo aqui do CLT, enfim, sobre os direitos da mulher, do aleitamento, para ver o quanto isso é fundamental, é importante falar desse tema aqui no Doutor Me Consulta, né, doutora? Sim. Todas as empresas, todos os locais de trabalho, tanto de serviço público quanto privado, eles já têm essa orientação de que as mães, está garantido a ela o direito de se ausentar durante essa jornada de trabalho para estar amamentando seu feto, né? Inclusive, tem alguns locais que, inclusive, dispensam ali uma salinha, um localzinho bem tranquilo, em que a mãe vai lá, dá alimento para o bebê e depois ela retorna para suas atividades. Isso é muito bom. É uma coisa, como se diz, que muitas vezes dá um grau de satisfação a quem trabalha, um grau de comodidade e os bebês agradecem, né? Verdade, com certeza. Doutora, a gente agradece mais uma vez a participação. É um momento de mulher para mulher aqui com a doutora Emília. E até a próxima aqui com a gente com outros temas, tá bom, doutora? Até a próxima, Ellen. A gente vai estar elaborando aqui para vocês e vocês vão estar assistindo com certeza. Tchau, gente. Até a próxima aqui no seu Doutor Me Consulta. Tchau, tchau.